Boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver, vai ficar para a glória de Deus. Ser chamado, um chamado para você específico. De acordo com o propósito, é que as pessoas são preparadas para realizá-lo da melhor maneira. Pilotos conduzem jato, engenheiro levanta arranha-céus, outro cuida dos animais e aquele que preserva a natureza, etc. Você foi chamado para realizar a obra mais nobre que um ser humano pode realizar, testemunhar de Jesus. Durante 3 anos e meio, Jesus preparou 12 pessoas para cumprir esse propósito. Por todo esse tempo foram instruídos detalhadamente como poderiam viver uma vida pessoal vitoriosa e comunicar aos outros a vida abundante oferecida por eles e por Jesus. Certa vez alguém disse: teremos toda a eternidade para comemorar as vitórias conquistadas na terra, mas temos apenas algumas horas que nós são permitidas para conquistá-las. Quando chegarmos ao céu, veremos muitas coisas admiráveis, mas há uma que não veremos mais: há pessoas não crentes. Lá nunca mais teremos oportunidade de compartilhar com alguém a fé que hoje temos. Você foi chamado para levar os outros a conhecer Jesus e não como fugir disso. Quando isso acontece, a festa no céu é acerca desta vitória que fomos comemorar por toda a eternidade. Caso não aceitamos o verdadeiro chamado para a nossa vida, não haverá o que comemorar na eternidade. Caso chegamos lá, e provavelmente seremos infelizes aqui por não fazer o que fomos chamados. Isso está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 11. Desenvolvendo o seu chamado. Cuidadosamente, por mais de 3 anos, Jesus treinou um número de pessoas que achava de discípulos, alunos e aprendizes para realizar seu propósito em um alto nível de excelência, por período de 9 meses. Você também estará sendo instruído com a palavra de Jesus e levar as pessoas a andarem vitoriosamente com o Salvador. Esses meses de crescimento espiritual são muito agradáveis. Você está na trilha de crescimento espiritual. Você foi salvo de até você foi concedido por 8 semanas. No ponto C, você tem um encontro com Deus. Você foi ensinado a vencer as tentações no fortalecimento da fé. Aqui você começa a descobrir a chamada de Deus para a sua vida. Você está na escola ministerial. Glória a Deus. A incapacidade de Moisés. Moisés, chamado por Deus para libertar o povo de Deus de um período de 470 anos de vida no Egito, foi tomado violentamente pelo sentimento de incapacidade. Quando foi chamado, por várias vezes Deus precisou insistir com ele, até fazê-lo crer que ele era a pessoa nascida para tal obra. Isso está em Êxodo capítulo 3, versículo 13 e 14. Fraqueza de Gideão. Juízes. Deus nos vê como nós nos vemos. Deus vê além do que vemos. Gideão viu-se como uma pessoa fraca, debilitada, pobre, pequena, como impedimento na libertação do seu povo. Ele não se via valente, corajoso e valoroso, porém era assim que Deus o via e o criara. Juízes. Isso está em Juízes capítulo 6, versículo 15. Israel, o povo de Deus, carecia ser exortado profeticamente a pessoa quem Deus chamou por essa tão nobre obra. Foi Jeremias. Conhecendo o coração do povo com quem ele iria tratar, logo procurou equivar-se do propósito para o qual ele foi criado, dizendo: sou uma criança, não sei falar. Mas Deus lhe disse: ótimo, assim será melhor. Você falará a palavra que eu vou colocar em sua boca. Incapacidade, fraqueza e idade são os maiores e piores inimigos com os quais você terá de tratar daqui para frente o cumprimento do chamado de Deus para a sua vida. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. E Jeremias capítulo 1, versículo 6. O período de 9 meses de escola ministerial, indivíduo em 3 módulos de 3 meses a cada mês. Cada medida que você avançando, seu crescimento será notado claramente. Você então conhece
o verdadeiro Deus e conhece também como você deve se comportar diante de Deus. A perseverança é a maior virtude do ser humano. Por causa dela, hoje temos aviões cruzando o céu, energia elétrica em nossa casa, carros circulando pelas ruas e uma porção de outras coisas. Importante começar as coisas na vida, porém, o fundamental é terminá-las. Vamos caminhar de forma vitoriosa. Glória a Deus, aleluia. Cada dia mais vencer o que nós podemos fazer. Temos que vencer. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso e Ele só quer nos abençoar. Por isso que nós temos que cada dia chegar perto de Deus. Estar perto do nosso Deus. Um cientista estava preocupado com o problema do mundo. Ele passava dias em seu laboratório em busca de respostas para suas dúvidas. Certo dia, seu filho de 7 anos invadiu seu santuário, decidindo ajudá-lo a trabalhar. O cientista, nervoso pela interrupção, tentou que o filho fosse brincar em outro lugar. Vendo que seria impossível removê-lo, procurou algo para distrair a sua atenção. De repente, deparou-se com uma figura do mundo e uma revista. Recortou o mapa em vários pedaços e, junto com o rolo de fita adesiva, entregou ao filho e disse: "Você gosta de quebra-cabeça? Então vou lhe dar o mundo para consertar. Faça tudo sozinho." Calculou que a criança levaria dias para recompor o mapa, porque nunca tinha visto antes. Algumas horas depois, ouviu a voz do filho que a chamava calmamente: "Pai, pai, já fiz tudo, consegui terminar tudinho." O princípio, o pai não deu crédito à palavra do filho. Seria impossível à sua idade ter conseguido recompor um mapa que jamais havia visto. Relutante, o cientista levantou os olhos às suas anotações, certo de que varia um trabalho digno de uma criança. Para sua surpresa, o mapa estava completo, todos os pedaços haviam sido colocados nos devidos lugares. Como seria possível? Como o menino havia sido capaz? Você não sabia como era o mundo? Meu filho, como conseguiu? Pai, eu não sabia como era o mundo, mas quando você tirou o papel da revista para recortar, eu vi do outro lado havia figuras de um homem. Quando você me deu o mundo para consertar, eu tentei, mas não consegui. Foi aí que eu me lembrei do homem. Virei o recorte e comecei a consertar o homem que eu sabia como era. Quando consegui consertar o homem, virei a folha e vi que tinha consertado o mundo. Glória a Deus, aleluia, Deus poderoso. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, abençoa, Senhor Deus, cada vida, cada pessoa, Senhor Deus, vai tomando na tua mão, meu Pai, vai abençoando, renovando, restaurando, meu Pai, cada vida, Senhor, vai dando sabedoria pro teu povo, Senhor Deus, meu Pai, vai dando, Senhor Deus, meu Pai, Pai, deseja conhecer o Senhor, saber que o Senhor é um Deus poderoso que nos fez, meu Pai, Pai, nós não fomos nascidos, meu Pai, de chocadeira, Senhor Deus, foi o Senhor que nos fez, o Senhor que nos criou, o Senhor, meu Pai, que está querendo dar uma vida boa para nós, meu Pai, desde o começo do mundo, o Senhor queria, meu Pai, que nossa vida fosse maravilhosa, meu Pai, mas Adão e Eva, Senhor Deus, meu Pai, tentado, Senhor Deus, pelo diabo, colocou tudo a perder, Pai, e mesmo assim, meu Pai, o diabo ainda consegue, meu Pai, colocar tudo a perder, meu Pai, porque as pessoas, meu Pai, elas deixam, meu Pai, mas nós não podemos deixar, nós devemos fugir da aparência do mal, nós devemos lutar, Senhor Deus, meu Pai, para ter uma vida melhor contigo, para estar na tua casa, para conhecer a tua palavra, ler a Bíblia, jejuar, Pai, porque só assim nós venceremos, ó Deus. Pai, abençoa este mundo, abençoa essas pessoas, meu Pai, abre a mente dela, abre os olhos espiritual, abre, Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, ensina as pessoas a vencer, meu Pai, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Fique todos na paz do Senhor Jesus.